Olá, boa noite, ou boa tarde, bom dia, se você estiver chegando em outro horário. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, né? Nosso segundo encontro do ano, né? Queremos já deixar um abraço bem gostoso. Você que está chegando, se sinta acolhido, bem-vindo, vai acomodando o coração, vai estando cada vez mais presente, relaxado. Procura entrar mesmo nesse espaço vibratório lindo que a espiritualidade sempre prepara para todos nós, tanto vocês como eu, e hoje para a Márcia. Olha que delícia quem está aqui com a gente, a Márcia querida, que trabalha com a gente lá na BE, que também é palestrante, já fez palestras aqui com a gente mais lá para trás, faz um tempinho que ela não vinha, e hoje ela veio para a gente matar a saudade, muito gostoso ouvi-la, é uma alegria enorme, Márcia. Daqui a pouquinho eu vou passar para você dar um oi para o pessoal, mas quero que você saiba que nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. E você também que está chegando, né? Cada um que chega com a sua energia única, soma nessa vibração coletiva aqui que a gente gera junto, mesmo que agora a gente ainda vá fazer oração, a gente vai estudar um pouco, mas as nossas energias já estão aqui, a espiritualidade está presente, e ela já começa a trabalhar, e o nosso coração também. Então, abre bem o coração, procura receber, procura sintonizar qual é a sua intenção, qual é a sua necessidade, qual é o seu desejo para oferecer, porque todo mundo tem o que oferecer. Então, também contribua com aquilo que já está bom no seu coração, aquilo que você sente que tem para dar. E nós somos orientados pela espiritualidade a sempre deixar uma água, que pode ser numa garrafinha, numa jarra, uma garrafa maior ou menor, e essa garrafa pode ser só para você, se você quiser, ou pode ser para outras pessoas da sua família. Se você quiser para a família toda uma só, também pode ser, e aí o que será colocado será mais generalizado. Agora, se alguém tiver com uma necessidade específica, e normalmente a gente tem, né? Então aí coloca uma garrafinha para cada um, coloca o nome, deixando claro qual que é de quem, e a espiritualidade vai estar colocando ali os medicamentos, as vibrações. E a sugestão que eles nos dão é que você tome pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. Se você estiver passando por um momento mais difícil, com alguma dificuldade de saúde emocional mais intensa, pode tomar mais vezes, ou se tiver intuição também de tomar mais vezes. Pode tomar, sempre lembrando, em qualquer um dos casos, quando tiver mais ou menos um terço, um quarto, né? Você completa com água, faz ali uma mentalização, ajuda a ancorar a energia e ela vai estar sendo sempre renovada, atualizada, até a gente estar junto novamente daqui 15 dias e fazer uma nova. Aí, Márcia, só vou passar um pouquinho para você dar um oi para o pessoal, e daí eu volto para fazer a prece inicial, e aí depois a gente passa a palavra para você começar o tema de hoje. Lembra de ligar aí seu microfone. Olá, boa noite, Sandra, ou bom dia ou boa tarde a todas as pessoas que forem nos ouvir, ou que já estão nos ouvindo nessa noite. É uma alegria muito grande estar aqui junto com a Sandra, nossa grande amiga e companheira de jornada. E eu falo que a responsabilidade é muito grande falar com essa pessoa tão querida que é a Sandra, que mora no nosso coração, que fala coisas maravilhosas, nos alenta, nos consola. E hoje eu vou tentar passar para vocês depois algumas coisas, mas eu quero também depois a ajuda da Sandra. As palavras dela são muito importantes. Obrigada pela oportunidade, Sandra. Nós somos muito gratas e você com certeza tem muita coisa gostosa para partilhar com a gente. É sempre uma alegria. Aquela história, né? Cada um tem a sua perspectiva, a sua experiência, o seu jeito de falar. E isso é super importante, porque às vezes uma palavra que você sabe trazer toca o coração de alguém que está precisando ouvir. Então, gratidão por estar aqui e você fala muito gostoso. Eu adoro. Bom, então vamos lá para a nossa prece inicial. Né? Vou pedir para vocês se acomodarem, relaxarem, quem quiser fechar os olhos. À sua maneira,
né? Sintoniza internamente com o seu coração, com o seu Deus interior, trazendo a sua presença para o aqui, para o agora, que a nossa presença é o melhor presente que nós podemos oferecer para Deus. E é nesse coração de presença que nós elevamos o nosso coração, nosso pensamento, nossas intenções, através do nosso Mestre amado Jesus, do amparo da espiritualidade. Nós elevamos essas energias até o Pai, até o amor, a consciência maior. Deus, Pai amado, ancora-nos neste momento, de um jeito mais nítido para que possamos senti-lo, para que possamos sentir o teu amor, a tua força, a tua orientação. Ancora-nos na nossa verdade interior, ancora-nos no nosso propósito, ajuda-nos a nos alinharmos, nos acalmarmos, nos centrarmos para viver esse momento de comunhão, de fraternidade, de aprendizado, de sintonia, esse momento de cura, esse momento em que somos brindados pela presença dessa espiritualidade amiga tão querida, ligada à egrégora de Bezerra de Menezes, a equipe que trabalha na BE, esses irmãos tão lindos, tão devotados. Nós somos gratos, profundamente gratos por todo esse amor. Somos gratos por fazermos parte dessa corrente linda que inclui cada um desses que se une a nós, tanto aqui online como lá na nossa casinha, e que vibra, né, que vibramos na intenção de aprender, de servir e de servir ao nosso próprio conhecimento, evolução, cura, para que o nosso coração aprenda mais a amar, para que caminhemos melhor na proposta do teu bem para nós. Conduz-nos nessa noite, faz-nos mais unidos, fortalece-nos na nossa confiança e na nossa fé. Que assim seja. Bom, então agora eu vou passar a palavra para a Márcia e ela vai falar desse tema tão interessante. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Márcia, fica à vontade, que alegria ter você aqui falando desse tema tão interessante. Obrigada, Sandra. Eu escolhi esse tema porque quando a gente fala, né, tudo posso, ou tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, aí nos vem o apóstolo Paulo, a nossa mente, né, que brilhantemente ele explicou para a gente, nos ensinou o que essa frase tão importante significa. Então eu escolhi esse tema para estudarmos hoje à noite, que eu também sou uma aprendiz. Eu falo que estou aprendendo, né? E todos nós somos aqui aprendizes nesse nosso planeta. E como disse a Sandra, tão maravilhosamente na prece inicial, né? Que sejamos conduzidos, né? E confortados, amparados pela espiritualidade. Então, quanto mais nós estudamos, mais a gente compreende e mais a gente, assim, tem facilidade de enfrentar os desafios da vida, né? As dificuldades que passamos, que todos nós passamos, né? Então, vamos lá, vamos começar.
Então, eu escolhi, né, o tudo posso, mas nem tudo me convém, porque se nós formos analisar mesmo nós, né, os seres humanos, o ser humano, ele é o único dotado de razão. Por isso, ele é chamado de racional. Quando a gente já lembra dos animais, a gente lembra dos instintos, né? E nós também temos ainda o instinto animal em nós, mas nós somos racionais. Então, ser racional é raciocinar com sabedoria, é saber discernir, pensar, utilizando o bom senso e a lógica antes de qualquer atitude. Tá certo que eu falo que às vezes a gente, na nossa impulsividade, né? A gente acaba não usando o bom senso e às vezes não pensando bem na nossa atitude, mas tudo bem também, né? Eu falo que a gente, como eu disse no início, somos aprendizes. Mas boa parte de nós não agimos com a sabedoria necessária para evitarmos problemas, dissabores, que poderiam ser perfeitamente evitáveis. Porque normalmente nós agimos antes e pensamos depois. Às vezes, né, muitas vezes, tardiamente. Aí percebemos que os resultados da nossa ação nos infelicita muito. E às vezes a gente se arrepende, né, do que falou, do que fez. Mas tudo é aprendizado. Se a gente colocar isso em prática, aí nas outras vezes que isso acontecer, a gente não precisa cair no mesmo erro, não é verdade? A gente vai aprendendo até com os nossos erros e até com o erro dos outros, por que não, né? E Paulo, ele é considerado o apóstolo dos gentios, porque ele encontrou Jesus, né, em espírito. Ele era um perseguidor dos cristãos. E aí, quando Jesus apareceu para ele, e no deserto, que ele estava indo para matar, né, um cristão, e Jesus aparece para ele, e a luz foi tão forte que ele ficou cego por 3 dias, e aí ele percebeu a grandiosidade e perguntou: Senhor, que queres que eu faça? A partir daquele momento, ele se converteu e passou a ser, assim, um grande... E assim, ele passou muitos ensinamentos de Jesus. Ele era um doutor da lei, então era um homem assim que tinha uma capacidade muito grande. Eu convido vocês a ler o livro Paulo e Estevão, que vocês vão saber toda a trajetória de Paulo, e a gente percebe como numa encarnação, como a gente é capaz de melhorar se a gente tiver vontade, né? Então, Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, ele nos adverte com sabedoria: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele quis dizer com isso: posso fazer tudo o que quero, mas nem tudo me convém. Mas não deixarei que nada me escravize. Porque muitas vezes a gente se deixa escravizar, né, por muitas situações. E no capítulo 10, no versículo 23, ele continua: tudo me é permitido, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Nem todas as coisas edificam. Então, é o mesmo que dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não devo fazer qualquer coisa. Nós temos virtudes e imperfeições, mas nós somos livres. Nós somos livres. Então, ele quis dizer também que tudo nos é permitido, mas que a razão deve nos orientar de que nem tudo nos convém. Devemos nos situar no significado da palavra lícito. E se nós formos lá no dicionário Aurélio, hoje o pessoal vai no Google, né? Eu ainda tenho aqui na minha estante o dicionário bem grande do Aurélio. No meu tempo de escola a gente usava muito. Então, segundo o dicionário do Aurélio, lícito é tudo que é conforme a lei, tudo que é legal. Mas se nós formos analisar do ponto de vista físico,
Quando comemos ou bebemos algo que nos faz mal, não pensamos no depois, mas o depois é fatal. Não tem como a gente evitar, e tenho certeza que isso já aconteceu comigo e com a maioria das pessoas, não é verdade? Quando não todas. Mas é comum, e também no meio espírita, é muito comum a pergunta: o espiritismo proíbe determinadas formas de ser ou de agir? Né? A gente ouve muito isso, né? Porque cai muito nesse tema, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Aí, o espiritismo proíbe alguma coisa? Aí normalmente, quando a gente tenta responder essa pergunta, nós não estamos preocupados com as coisas humanas, tá? Essas nós sabemos como conduzir, que aí vai de acordo com cada um. A preocupação normalmente é com as questões espirituais. Com isso, né, nós entendemos que esta pergunta deveria ser formulada de outra maneira, né? Aí poderia ser assim: de acordo com as leis divinas, posso fazer isto, posso fazer aquilo, né? Aí qual seria a resposta? Aí nós teríamos que nos perguntar: é lícito perante as leis divinas? Se a resposta for afirmativa, tudo bem, então é. Mas se a resposta não for afirmativa, então seria não. Agora, a doutrina espírita, ela não proíbe nada, porque um dos princípios básicos da doutrina é o livre-arbítrio, né? Então, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a liberdade que nós todos temos de agir e de pensar. Então, todas as coisas não são lícitas. A doutrina não é proibitiva, ela é educativa. Eu falo que ela é confortadora, né? A doutrina espírita ela é muito confortadora, é educativa, no sentido de nos mostrar a verdade e ensinar o caminho para consegui-la. Mas nós temos que pensar que nem todas as coisas edificam. Não podemos esquecer que tudo que fizermos terá consequência, né? Somos responsáveis pelos nossos atos, que podem ser bons ou ruins, conforme a lei de causa e efeito, né? Então, tudo o que fizermos vai ter um retorno de alguma forma, bom ou ruim. Então, quando ele diz nem todas as coisas edificam, né? Nem todas as coisas nos conduzem para o caminho de Deus. E é aí que a lei de causa e efeito atua de maneira a nos fazer voltar à direção correta, né? Colheremos o que semearmos. Eu falo que tudo que nós semearmos, nós vamos colher um dia de alguma forma. Aí outra coisa que para a gente analisar e pensar também é qual o nosso objetivo diante da vida. Né? Todos nós temos que ter metas, objetivos, né, na nossa vida. Eu falo sempre, às vezes eu falo para o Eduardo, a gente tem que sonhar. Ele fala, mas ficar sonhando aí com o impossível? Eu falo, não. Se a gente realizar uma parte desse sonho, tá bom. Eu falo, só realiza quem sonha, não é verdade? Então a gente tem que sonhar, ter metas, ter objetivos diante da vida. Desde os mais jovens até eu que já passei dos 60 anos, né? Até nós idosos, por que não? A Sandra não, a Sandra é jovem. Ela nos oferece muitos prazeres de caráter transitório, né? Mas se o nosso objetivo maior é a nossa melhoria, a nossa evolução espiritual, temos que buscar algo mais duradouro, né? Como disse Jesus, o tesouro que o ladrão não rouba, nem a traça corrói. No livro dos Espíritos, eu peguei algumas perguntas e respostas aqui que Kardec fez aos Espíritos, que eu achei muito, muito interessante. Na 619, Kardec perguntou aos Espíritos: a todos os homens
facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? A resposta foi a seguinte: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Olha que coisa interessante, né? No Livro dos Espíritos, né, o Espírito da Verdade mandou uma mensagem muito linda, dizendo, espíritas, amai-vos e instruí-vos. E eu sempre, quando eu vou fazer alguma palestra, eu vou falar sobre isso, eu troco para cristãos, amai-vos e instruí-vos, né? Porque o instruí-vos é o que ele está dizendo aqui, olha só, né? Os homens de bem e os que decidem a investigá-la, na verdade, são os que melhor a compreendem. Então, quanto mais a gente estudar, né, e nos amar, nós vamos ter uma compreensão muito maior das leis de Deus, né, que são as leis naturais. Aí, na pergunta 621, Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? Olha só que todos nós já nascemos com essa lei. Está aí na nossa consciência. Então, nós já nascemos com as leis divinas em nossa consciência, em nosso coração. O Espírito já tem lá guardado, né, na consciência, que as leis naturais de Deus. Aí na 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Eu falo que essa resposta sempre me emociona, né? Então, o espírito mais perfeito que veio até a Terra, né, é Jesus. Olha que Jesus é nosso querido irmão, amigo irmão, não é nosso que veio para nos orientar, deixar os seus ensinamentos. Quanta coisa boa que Jesus nos trouxe. Então, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral e que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo. Os seus ensinamentos é a expressão mais pura da lei de Deus, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Apesar de não termos o Espírito puro como Jesus, nós somos filhos de Deus e temos Jesus como nosso modelo e guia. Ele é nosso irmão e temos a centelha luminosa dentro de nós. O divino habita em nossos corações. A Sandra sempre fala isso, né, Sandra? Então, nós temos a centelha luminosa dentro de nós. E o divino habita em nossos corações. É que muitos de nós ainda não despertamos como deveríamos, mas um dia iremos despertar. Né? Chegaremos à perfeição do nosso querido amigo irmão Jesus. Agora, no campo da moral, não é diferente. Nós devemos refletir sobre as escolhas que fazemos. É melhor que resistamos por um momento e tenhamos paz interior do que ter o resto da vida para nos arrependermos. Então, eu falo que às vezes a gente acaba tendo algumas atitudes assim que a gente se arrepende depois. Muitas vezes isso acontece conosco. Então, vale a pena a gente refletir sobre as escolhas que fazemos na vida, né? Como nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de agir, de pensar, de tomar as nossas decisões. Quando a gente ficar em dúvida, nós podemos fazer orações, pedindo ao alto para nos auxiliar, né? Então, sempre eles vão nos dar boas intuições. E a gente só tem que tomar cuidado com as más intuições,
Mas nós vamos saber discernir o certo do errado, as boas intuições, as ruins, as influências boas, as influências ruins. Tudo vai também do nosso pensamento. Se a gente estiver bem com o nosso pensamento, nós vamos atrair coisas boas. Se a gente estiver com os pensamentos não tão bons, um pouco negativos, a oração sempre nos eleva, né? E eles vêm no nosso auxílio, né? Nós temos que ter essa certeza. E nós podemos também nos perguntar: quais serão as consequências desse ato que desejo realizar? Muitas vezes a gente tem algumas decisões a serem tomadas e a gente pode fazer essa pergunta para nós mesmos. Mas será que a suportarei corajosamente, né? Quando a gente toma algumas atitudes não muito boas, né? Sem reclamar de Deus, nem jogar a responsabilidade sobre os outros? Porque para nós é muito fácil, né? A gente falar que a culpa é do outro, ou eu não sou feliz por causa do outro, ou jogar a nossa felicidade no ombro dos outros. A gente tende a fazer isso, né? Acha que nós não somos os culpados. Os culpados sempre são os outros ou os que estão ao nosso lado. Então, dessa forma, antes de tomar qualquer atitude, nós podemos questionar a nós mesmos. E depois? Né? Quais as consequências que virão? Né? Quais serão as nossas responsabilidades? Então, eu falo, quando nós tivermos dúvida, é só nós fazermos esses questionamentos a nós mesmos, que muitas vezes as respostas virão e nós saberemos qual caminho seguir. Né? Sandra, amigos queridos, era isso que eu tinha hoje para falar com vocês, mas eu acho que essa reflexão é para mim também, né? Eu vou aprender muito com esse estudo e gostaria muito que vocês também pudessem refletir, analisar e estudar, né? Vamos lá ler o livro Paulo e Estevão, que é um grande ensinamento para a nossa vida. Muito obrigada, Sandra, pela oportunidade. Desejo a todos muita paz, saúde, alegria em seus corações. Um beijo a todos. Então, acho que a Márcia deu um recado já importante para vocês, tá? Muito especial que você disse. Como você me passou o tema, né? Pediu para eu complementar um pouquinho. O que me veio de vontade de partilhar é um pouco da reflexão de Santo Agostinho. Né? Eu gosto muito da percepção que Santo Agostinho tem de liberdade. Inclusive, eu lembro que meu pai é uma pessoa que gosta muito de estudar filosofia, ele é filósofo, e já de pequenininho ele trazia um pouco isso para mim, e ele falava para mim, assim, me provocando, ele falava, liberdade é fazer o que é certo. E eu ficava muito brava, eu falava, mas se eu sou obrigada a fazer uma coisa, isso não é liberdade, né? E aí ele, com a paciência, vinha desenrolando a filosofia por trás disso, que está pautada em Santo Agostinho. Então, o que Santo Agostinho vai dizer? Né? Até remetendo à frase que você trouxe de Paulo, que é, se eu estou escravizado numa escolha, né? Então, por exemplo, eu quero fazer assim porque eu estou embirrado com isso. Né? Na verdade, eu não estou livre, eu estou presa num padrão que a minha birra está trazendo. Né? Se eu vou fazer porque eu estou com ódio e com raiva, eu estou aprisionado na raiva e no ódio. Né? Se eu estou fazendo porque eu tenho uma mente apertada e eu não quero receber nenhuma ajuda para ampliar essa minha perspectiva, eu, na verdade, não estou sendo livre, né? Eu estou aprisionada numa visão estreita e rígida da vida. Então, essa é a reflexão que Santo Agostinho trouxe, né? Que às vezes a gente fala assim, não, para eu ser livre, eu vou fazer o que me der na telha, né? E isso não é liberdade. Isso é escravização, justamente como você colocou, dos impulsos, né? Da inconsciência. E, falando um pouquinho da psicologia, do eu inferior. Né? Então, aí eu acho que aqui a gente pode distinguir essas duas instâncias. Né? O eu inferior, o ego, que é esse aspecto mais egoísta e pequenino da nossa personalidade, e o eu superior, que é justamente aquele
que está em comunhão, né, com o divino, é a nossa centelha divina interior, é a nossa sabedoria inata. É aí que está gravadas as leis divinas que a Márcia esteve falando, que você esteve falando, né, Márcia? Então, a verdadeira liberdade implica em nós aprendermos a tirar o ego do caminho, tirar o eu inferior do caminho, e o eu tem que dar lugar ao rei verdadeiro. O rei verdadeiro é o que o Jung chama de self, né? Que é essa centelha divina, que é o eu maior interior. Ele tem as leis divinas e ele está em comunhão perfeita com Deus. Então, eu e o Pai somos um, né? Fala de Jesus. Então, ele está em plena comunhão com o eu superior dele, o eu superior dele e Deus são só. E por isso que a gente vê aqueles que se tornaram despertos, né, os santos, aqueles que estavam em comunhão, eles diziam, Deus, cumpre a tua vontade em mim. E essa é a verdadeira liberdade, no sentido de que, então, é o eu maior em que me inspira nos meus atos, na minha escolha e no meu agir. Porque quando eu sou capaz de ouvir o eu superior, né, aí eu estou a favor de um bem que é o meu maior bem e também é o bem dos outros, porque o eu inferior não tem condições de entender isso, nós somos muito pequeninos. Às vezes a gente tem um ato super, né, cheio de boa vontade, achando que a gente está acertando, e aí a gente deixa de levar alguma coisa em consideração e a gente machuca, agride, atravessa, porque o eu inferior não dá conta mesmo de perceber. Então, quanto mais nós mergulhamos no autoconhecimento, aprendemos a distinguir o que é esse eu inferior, o que é essa sabedoria interior, né? Isso também a gente faz através da oração, através, né, do exercício da caridade, a gente vai purificando e clareando esse eu maior interior. Aí mais aptos nós estamos a exercer nosso livre-arbítrio com real liberdade, né? Porque a liberdade verdadeira, essa é a fala até do próprio Santo Agostinho, é aquela que nos coloca com a espontânea verdade, identificada com o ser supremo, e que permite à realidade da alma encontrar a sua felicidade segura. Então, a gente é seguramente feliz, realizado, pleno, quando a gente consegue ouvir e fazer as escolhas a partir desta comunhão, né? Então, o que eu senti? Que a gente é chamado constantemente a cultivar essa atitude de uma escolha cada vez mais sábia, né? E que é viva, e que a cada momento se move, e que a gente tem que estar ouvindo, como a Márcia disse, né? Nossa intuição, nossa sabedoria interior. E aí, assim, a hora que eu estava pensando, até um pouquinho antes da live, me veio uma música que eu gosto muito, assim, que eu conheci recentemente, mas eu acho ela muito bonita. E que eu tenho mantido ela cantando na cabeça, às vezes, nós estamos chegando aí no carnaval, é um sambinha, mas ele é muito inspirado, que fala assim, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Né? E aí aqui a gente tem um pensamento positivo, que aí eu tô em comunhão com Deus, e eu permito que as coisas cheguem para mim com facilidade, com alegria, e glória nesse sentido, porque é a vontade de Deus, né? E aí na música ela fala, pergunte ao universo, siga na pergunta e abra infinitas possibilidades, né? Que é o nome da música. A música chama Infinitas Possibilidades. Então, assim, o que para mim ela está resumindo esse exercício do livre-arbítrio, né? Que eu devo procurar entender, mas quando tiver questões importantes, eu pergunto ao universo nesse sentido, do Deus interior, né, da intuição, e eu abro a minha mente para infinitas possibilidades, para eu sair da minha mente egóica pequenininha, né? Onde está o melhor bem? Aonde eu melhor colaboro? Como eu sou mais feliz? Onde eu cresço mais? Onde eu acrescento ao outro? Né? Onde eu contribuo verdadeiramente? Aliás, é disso que fala a letra. Convido vocês a procurarem lá
na internet, é uma música bem bonitinha. Chama Infinitas Possibilidades. Mas eu queria terminar com essa reflexão, né? Eu acho que essa é uma boa dica para a gente treinar essa frase do tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Que sim, eu posso qualquer coisa. Inclusive, eu vi essa frase, morri de rir, usar a jaca de pantufa, né? Enfiar o pé na jaca e deixar o pé lá. A gente pode usar a jaca de pantufa, mas a gente vai pagar a consequência, né, Márcia? A lei do retorno volta, e não é como punição no sentido punitivo, mas é para que a gente perceba que a gente está desalinhado desta felicidade segura que Santo Agostinho está falando, né? Do bem maior. Então, acho que era isso que eu gostaria aí de acrescentar para a gente refletir. E aí agora eu vou convidar vocês para a gente ir se preparando aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Márcia? Quer acrescentar alguma coisa? Fica à vontade. Aqui a gente faz um bate-bola. Maravilhoso você completar com os ensinamentos do Santo Agostinho, né? Ele que até os 29 anos de idade ele teve uma vida desregrada, e tá vendo? Como numa mesma encarnação nós temos a possibilidade de mudar a nossa trajetória. E ele que me ensinou aquele exercício maravilhoso de toda noite, a gente refletir, reflita sobre o seu dia, o que você fez de bom, o que você poderia mudar, o que você poderia melhorar, né? É um bom exercício, né, Sandra? Que bom que você lembrou do nosso querido Santo Agostinho, que eu gosto muito também. Obrigada, viu? E ele Obrigada. tem também uma história muito linda, Márcia, que para mim me toca muito, né? Que a mãe dele era uma pessoa de uma espiritualidade muito alta, e ela fazia oração por ele quando ele era da rebeldia, de noite por ele. Né? E aí a gente brinca assim, ele fugiu da oração dela, o quanto ele conseguiu. Aí teve um jeito, a oração pegou e ele virou e transformou a vida por completo. Então, a oração de mãe é muito poderosa. E como? Mas você vê que chegou o dia o despertar dele. Né? Olha que coisa maravilhosa. Mas eu falo que eu brinco assim, reza de mãe, Deus sempre atende. Com Ai, que certeza. delícia, né? Não, aliás, não só reza de mãe, viu? É só a gente fazer com fé, né, e confiança que eles nos atendem, sim. Obrigada, viu, Sandra? Obrigada, Márcia. Muito obrigada por essa sua voz, esse seu coração e essa sua energia de mãe tão querida. Então vamos lá. Respire fundo. Solte o ar bem devagar. Vamos lembrar de novo de trazer nossa presença, nossa atenção para o momento presente, para o corpo. Muito bom. Nossa energia, nosso campo vibratório também faz oração. As nossas palavras produzem vibração, mas o nosso silêncio também produz vibração.
quando nos dispomos a nos acalmar, deixar os nossos pensamentos agitados irem se aquietando, como se nós assistíssemos folhas que caem sobre o lago e que se assentam. Algumas mergulham até o fundo do lago, bem devagarzinho. E quando chegam lá, se aquietam. Outras param sobre as águas e boiam, e as águas se acalmam e de repente ficam como um espelho. Quando você inspira, bem devagar, querendo soltar, querendo se acalmar, relaxando, expandindo, conectando ao divino dentro de você. Tudo se acalma. E podemos começar a ouvir o silêncio entre os pensamentos. E podemos ouvir o divino profundo nos tocando, nos harmonizando, nos equilibrando, reconstruindo os canais da perfeita sintonia com ele. Inspira, expira, acalma, traz sua presença serena e tranquila. E se permita receber suave e delicadamente o carinho da presença da espiritualidade amiga que já estava aí cuidando de você já faz um tempo, cuidando dos espaços da sua casa, limpando, harmonizando, trazendo bons fluidos, sopros de paz, de alegria, de vida, de esperança.
e no seu campo de energia, cuidando da sua aura, te ajudando a acessar recursos escondidos dentro de você, ajudando você a se sintonizar cada vez melhor com o amor, com a saúde e com a paz. Nesse instante, mais tranquilos, nos sintonizamos com Jesus, Mestre amigo, e permitimos que a sabedoria fluida, que a presença delicada, que o amor, que o carinho, que a força, que toda essa energia maravilhosa dele nos toque, nos fortaleça, nos harmonize. Enquanto nos sintonizamos mais profundamente com ele, a espiritualidade amiga trabalha nas nossas águas, trazendo tudo o que nós mais precisamos. E junto com Jesus, junto com a equipe de Bezerra de Menezes, com os trabalhadores da BE, junto aos nossos familiares, amparadores, guias, nós agora criamos uma linda energia, todos tendo algo muito próprio, muito único a oferecer, a doar. E ainda continuando a receber, mas nós vamos formando uma esfera linda de luz, com muitas cores, com muitos tons, com muitas qualidades harmoniosas. E cada vez mais chegando energias diferentes que se somam. E o Mestre coordena tudo. E ele é capaz de transmutar e reconduzir, e plasmar e enviar, através de toda essa equipe linda de trabalhadores, essa energia aos lugares mais necessitados, aqueles que, de fato, a sabedoria maior entendem que essa energia será útil. E nós, entendendo que as nossas orações, nossas intenções também são poderosas, podemos mentalizar agora algo que precisamos, algo que escolhemos, alguma travessia difícil que estamos realizando internamente. Mas podemos também pedir por aqueles que sabemos que precisam, familiares, amigos, aqueles que às vezes achamos que são inimigos, mas que no fundo sabemos que não são. Apenas por enquanto nos desarmonizamos, mas ao pedirmos por eles, sabemos que o amor de Deus trará tudo o que for para o melhor bem. Mentalize essas pessoas queridas.
Saiba que nesse momento Jesus e a equipe espiritual também atua junto a elas. E depois entrega nas mãos de Deus, que é o grande arquiteto do mundo, sabedoria e poder pleno, infinita misericórdia. E Ele vai cuidar com todo carinho e recurso dessas pessoas queridas. Entrega também seus próprios projetos, desejos, anseios e necessidades. Confia e agradece. Deus, nós somos gratos pelo teu amor, pela chance maravilhosa da vida, que nesse momento se organiza nesse corpo físico, mas que é muito maior que esse corpo. Que possamos, Pai, aproveitar cada momento aqui na Terra, fazendo escolhas boas e principalmente sentindo a dádiva, o milagre desta oportunidade. Somos gratos, Pai, pelos nossos irmãos, nossos familiares, nossos bichinhos, pela natureza. Somos gratos por esses irmãos da BR que são forças a nos sustentar. Somos gratos a esses irmãos da espiritualidade, tesouros da nossa vida, que nos ensinam, sustentam e amparam. Nós pedimos, Jesus, abençoa essa corrente de luz, que cada vez mais possamos cumprir a Tua vontade e que o amor cresça, que a fé cresça, que o sentido de união e fraternidade cresça. Nós confiamos e somos muito gratos. Que o amor de Deus esteja com cada um de vocês. Que Ele nos sustente através desses 15 dias, em todos os momentos. Que possamos nos sentir conectados a essa corrente de luz. E todas as vezes em que sentirmos que estamos fraquejando, que sejamos capazes de nos lembrar dela, de voltar a nos segurar firmes, e com certeza seremos amparados. Que durante esses 15 dias possamos meditar e ser capazes de exercer nosso livre-arbítrio com um pouquinho mais de consciência, um pouco mais de presença de Deus nas nossas escolhas, para que possamos nos sentir mais verdadeiramente livres. Obrigada, Márcia, foi uma alegria esse tema, foi uma alegria a sua participação, é uma alegria. Vamos ver se a gente combina logo de fazer mais uma. Obrigada a cada um de vocês que está aqui com a gente sempre, que está hoje aqui com a gente, mesmo que você esteja nos assistindo em outro dia, nossa energia está conectada. Um beijo com carinho. Você quer se despedir do pessoal, Márcia? Nossa, foi tão bom, eu fechei até os olhos para me concentrar melhor na sua vibração. Nossa,
A gente não quer nem despertar, quer continuar embalado. Muito obrigada, Sandra, pelas suas palavras tão maravilhosas, por essa oportunidade de estudar, de aprender mais um pouco, né? Os ensinamentos que Jesus, que os apóstolos, né, que deixaram para nós, e os seus ensinamentos também, tão maravilhoso, do nosso querido Santo Agostinho também. Muito obrigada, viu, por ter relembrado dele. Foi muito bom também ver o quanto ele nos deixou, quantas maravilhas, né? Muito obrigada, Sandra, te agradeço. Agradeço a todas as pessoas que assistirem, estiverem conosco, seja lá qual o momento do dia, da noite. Somos muito gratos à espiritualidade amiga por essas oportunidades, né, de aprendizado. Obrigada a todos, um beijo para o seu coração, Sandra. Um beijo a todos. Que Deus abençoe, muita saúde e paz. Gratidão, Marcos.